Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Continuaremos o estudo sobre o salmo escrito exclusivamente por Davi. Hoje, o salmo de número 7, um salmo que vai apresentar um Deus que é pelo seu servo, que teme o seu nome, que está sofrendo perseguição de ímpios. Então, é um salmo apresentando um Deus que defende o seu servo contra ataques do ímpio. E o salmo já começa com um clamor a Deus, para que esse Deus dê força ao seu servo para perseverar e ter da parte de Deus uma libertação. O versículo 1 e 2 diz assim: Senhor Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. O salmista pede a Deus um socorro, tendo confiança de que esse Deus é o refúgio dele. Aqui nós temos uma grande lição. Davi conhecia muito bem a geografia da região onde habitava, e numa situação talvez aqui de fuga, o título do salmo nos apresenta aqui um canto de Davi quando ele entoa ao Senhor com respeito à palavra de um acusador. Alguém está acusando ele. O nome aqui é Cuxi, um benjamita. Muitos estudiosos dizem que este Cuxi é um membro da tribo de Benjamim, talvez um aliado do próprio Absalão, que está no encalço de Davi, seu pai. Absalão está querendo usurpar o trono do seu pai. Então aqui Davi enfrenta uma acusação. E Davi, na geografia daquela região, sabia que existia muitas cavernas, que ele poderia se refugiar e ter proteção nessas cavernas, como em outras vezes ele fez isso. Só que aqui a oração do servo de Deus é: Senhor, Deus meu. Ele tem uma convicção muito pessoal deste Deus que ele serve. Ele diz: em ti eu me refugio. Ele não está dizendo que ele vai se refugiar no Senhor. Ele já está refugiado no Senhor. Então ele pede ao Senhor: salva-me. E o salvamento aqui é desta perseguição, dessa acusação que ele está sofrendo. E isto está trazendo para ele grandes transtornos. Ele está sendo perseguido e ele quer ser libertado. Ele quer ser livre dessa perseguição. E ele usa a figura aqui do leão quando está atrás da sua presa. Dificilmente um leão, quando está na tocaia, ele está escondido para pular em cima da sua presa, dificilmente a presa escapa. Então ele pede: Senhor, que eles, como leão, não consigam me pegar. Por quê? Porque ele sabe que se o inimigo pegar ele, ele será destruído, será despedaçado. É isso que ele diz no versículo 2. Então, ele clama a Deus. Aqui está já uma lição para todos nós, que muitas vezes nos encontramos fracos, sabedores de que muitas vezes as aflições que enfrentamos neste mundo, seja ela de qualquer lugar for, especialmente quando vem de pessoas nos perseguindo, pessoas que aparentemente estão numa posição muito mais elevada do que nós, há um refúgio verdadeiro que nós podemos clamar por socorro. É o que Davi faz aqui. Em Deus, Davi está refugiado e ele clama por socorro. Mas o salmo continua. A partir agora do versículo 3 até o versículo 5, nós temos aqui uma declaração surpreendente. Aqui nós devemos aprender com Davi também. Davi era um homem comum, como qualquer um de nós, um ser humano fadado a pecar, a errar, mas um homem que sabia se humilhar, se colocar diante de Deus e saber que se errou, ele poderia sofrer as penalidades. E é o que vai ser registrado, ou está registrado aqui, a partir do versículo 3. Ele diz assim: Senhor, meu Deus, se eu fiz o que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a.
pezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Olha o que Davi está dizendo. Aqui está o coração de um homem sincero diante de Deus, que sabe que não tem como enganar a sua atitude diante de um Deus que tudo vê. Ele está dizendo com muita clareza: Senhor, tu és justo, o Senhor é que contempla todas as coisas, o Senhor conhece o meu sentar e o meu levantar. Então, Senhor, se eu fiz o que me culpam e se nas minhas mãos há iniquidade, meus irmãos, que coisa! Davi aqui, como pecador que era, ele confessa diante de Deus que ele tem uma atitude de um sincero coração para com o Senhor Deus. Ele sabe que erra, mas agora aqui, diante do que ele está sendo acusado, esta acusação, ele tem plena convicção que ele é inocente. Então aqui está uma declaração de uma pessoa que se considera inocente. Inocente no sentido de não ter culpa dessas acusações. E ele se coloca diante do justo juiz. O Senhor é justo e reto juiz. Se eu fiz o que eles estão dizendo, então que o Senhor me puna, que o mal que eu fiz seja pago. Aqui ele está falando para Deus que ele sabe que aquilo que as pessoas plantam, elas vão colher. É a lei da semeadura. E ele está falando isso com Deus. Porque os homens são maus, os homens são mentirosos, mas Deus é justo e um justo juiz verdadeiro. Eu não sei qual foi a última vez que você fez uma oração assim. Quando você pensa que está sendo injustiçado, sofrendo acusações, e coloca diante de Deus com convicção: Senhor, o Senhor que julga todas as causas, se eu fiz o que dizem de mim, que eu seja punido. É isso que Davi está dizendo aqui. O Senhor pode me punir. Se eu fiz, que o inimigo me persiga e me alcance e me jogue no chão. Meus irmãos, que confiança Davi tem. Aqui está uma grande lição para nós quando vamos orar. Não adianta orar aquela oração falsa para Deus, pensando que o Senhor Deus passa a mão. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece as intenções do nosso coração. E aqui Davi está fazendo uma oração com sincero coração diante do Senhor Deus. Por isso, a partir do versículo 6, ele vai apresentar que esse Deus é o justo juiz. Então, olha comigo aí a partir do versículo 6 até o versículo 13. Ele diz assim: Levanta-te, Senhor. Na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários. E desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Davi aqui tem uma confiança de que Deus vai julgar a causa dele e ele será encontrado inocente daquela acusação. Por isso, no versículo 7 ele diz: reúnam-se ao redor de ti os povos e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Que oração! Você já deve estar pensando: a quem Davi está representando aqui nesta oração? Será que Davi era tão inocente assim? Nessa situação, neste caso aqui, sim. Só que aqui Davi está sendo um tipo de alguém que iria vir ao mundo e que iria receber acusações injustas e seria penalizado. Por isso, no versículo de número 9, ele diz: cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Davi traz uma informação para nós aqui que assusta. Nós temos uma visão muito romântica de Deus, mas o Deus que nos é apresentado nas Escrituras, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, é um Deus justo e justo juiz, e é um Deus que sente indignação todos os dias. Ele sente indignação por causa dos pecados, por causa da malícia do coração do homem. Por isso é que ele vai dizer no versículo 12 e 13: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada,
já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumento de morte, preparou suas setas inflamadas. Meus irmãos, Davi tem plena convicção de que ele não poderia fazer justiça com suas próprias mãos. Ele sabe que existe um Deus que é justo juiz, que a esse Deus pertence a vingança. Ele tem acusações injustas contra ele, ele tem inimigos que querem derrubar ele, mas ele sabe que esse Deus é um Deus que não deixa passar nada impune. Cedo ou tarde, o ímpio é punido por esse Deus. E aqui a descrição é muito séria. Se o homem não se converter, então isso mostra um coração piedoso de Davi. Ainda que ele tenha os seus acusadores, ele sabe que se o homem, pior que ele seja, se converter, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus transforma o coração do homem, seja o pior pecador na face da terra. Mas se não se converter, a linguagem aqui é a linguagem do guerreiro. Deus já afiou a sua espada. E Davi, como guerreiro, sabia o valor de uma espada bem afiada. E diz mais, já armou o arco e tem-no pronto. É o guerreiro com a sua flecha que já está armada e que tem o seu alvo certo e que não erra o alvo. Então, para ele, preparou já instrumento de morte, preparou suas setas inflamadas. Deus é bondoso, amoroso, misericordioso. Deus é salvador, mas Deus também é juízo. Deus também vinga, Deus também pune, Deus também castiga. E é isso que Davi está colocando aqui na sua oração. E ele então parte para a sua conclusão nesta oração extraordinária do Salmo 7, a partir do versículo 14. Ele vai dizer que o ímpio vai sim sentir o peso do seu próprio pecado. A partir do versículo 14 até o versículo 17, ele diz assim: Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Preste atenção que o que Davi está dizendo é que se o homem não se converter, e o homem aqui é o homem genérico, é o ser humano, é o ser humano perverso, ímpio, que só maquina o mal, que tem desejos malignos no coração, que não tem amor ao próximo, que pensa somente em si, que está no encalço do justo ou daqueles que foram justificados. Davi deixa claro, este está com dores de iniquidade. A iniquidade que eles praticam chegará a um nível em que causará muitas dores, porque eles mesmos conceberam essa malícia e dá à luz a mentira. É uma linguagem que Davi usa aqui muito interessante. O ímpio é aquele que se relaciona com as coisas erradas deste mundo e neste relacionamento, a linguagem aqui é que vai começar a gerar algo em si, vai conceber, só que ele diz que concebe malícia ou malignidade e ele vai dar à luz a mentira. Dificilmente uma pessoa que teme a Deus, ela se firma na verdade. A verdade está somente em Deus e foi Ele que enviou o seu Filho que veio ao mundo e que disse com todas as letras, afirmando, usando um artigo bem definido, eu sou a verdade. Não existe outras verdades. A única verdade absoluta está na pessoa bendita do Senhor Jesus. Eu sei que isso choca muitas pessoas, porque num tempo em que vivemos de um mundo relativismo, o relativismo pós-moderno, você afirmar uma única verdade absoluta, isto é contradição em termo.
mas nós afirmamos que existe um Deus, um justo juiz, que sente indignação todos os dias, que no seu Filho amado nós temos a única verdade estabelecida na humanidade, que nele nós temos vida. Por isso é que ele diz que ele vai render graças ao Senhor, segundo a sua justiça, a justiça de um homem justo que pisou esta terra, sendo perseguido por muitos que o acusaram sem ele ter nenhuma culpa. Eu estou falando de Jesus Cristo, aquele que assumiu todos os nossos pecados. Por isso Davi diz: cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Por que é que ele usa a palavra Altíssimo? Para mostrar que esse Senhor é o Senhor Criador dos céus e da terra, o Senhor das batalhas, o Senhor dos exércitos, aquele a quem nós podemos confiar e refugiar em tempos de perseguição. A aplicação deste salmo para a nossa vida como cristãos é que muitas vezes você vai ser desafiado a defender uma verdade absoluta. E com isso você possivelmente irá sofrer retaliação, perseguição, privações. Você talvez irá sofrer até acusações injustas. Mas saiba que o meu e o teu Salvador veio a este mundo e ele assumiu a nossa culpa e ele foi perseguido e ele foi acusado injustamente e ele pagou um alto preço, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Então nele nós podemos render graças ao Senhor por causa dessa justiça que foi aplicada em nós. A justiça de Jesus foi imputada a nós, dando-nos agora a alegria de cantar louvores ao nome desse Senhor que é o Altíssimo Senhor dos céus e da terra. Que ele, pois assim, te abençoe hoje e sempre.